Chegamos ao modernismo. Aqui eu tenho um poema do Oswald de Andrade, do livro Pau-Brasil. Quando eu falo em modernismo, existem quatro, sem dúvida. A primeira geração, que vai de 1922 a 1930, que é um desdobramento da Semana da Arte Moderna, mas também das vanguardas europeias. A segunda geração, inacreditavelmente, poderia ser até chamada de conservadora, porque voltam ideias do simbolismo, voltam ideias do realismo e do naturalismo. Neossimbolista, neonaturalista, neorrealista. A terceira geração tem uma preocupação com a forma na poesia de alguns autores que até toca o parnasianismo, inacreditavelmente. A terceira geração na poesia, em alguns autores, pode ser chamada de neoparnasiana. A quarta geração tem um caráter que de volta à primeira geração. Pense no tropicalismo, tá? E o tropicalismo, aquela ideia de mistura cultural, tá? Do tropicalismo, é um desdobramento da poesia que Pau-Brasil e da antropofagia oswaldianas. A primeira geração é a que rompeu com tudo, tá? Quebrou o pau. Futurista, sem dúvida, porque, em tese, nega o que houve antes, tá? Rompe com a poesia tradicional, notadamente parnasiana e romântica. É só ler um poema como Poética, do Manuel Bandeira, que dá para ver que é antirromântico também. Tá? E, notadamente, parnasianismo e romantismo, mas rompe com tudo que veio antes. Pego aqui um poema, depois de ler tantos sonetos, eu tenho um poema com uma estrofe só. É um poema que estranhamente rima. Elevador e amor. É estranho. Oferta. Quando eu falo em oferta, tá, pode-se até pensar em um anúncio classificado. Então é um poema que tem uma forma moderna, porque não tem métrica. Porque tem uma estrofe apenas e tem um diálogo com a publicidade. Por que oferta? Quem sabe se algum dia traria o elevador até aqui o teu amor? Que louco, o cidadão está meio que sonhando. O elevador vai levar, traz aqui o meu amor. É muito estranho o poema. Tá? Na verdade, é lirismo amoroso. Tá? Até porque fala de amor. O cidadão deseja o amor que chegue até ele lá. Tá? Só tem que o amor vai ser levado pelo elevador. É um poema que tem um caráter futurista, porque é uma mistura inacreditavelmente do aspecto lírico e poético de um aspecto da modernidade da máquina. Pode ter certeza. Toda vez que tiver máquina, primeira geração do modernismo brasileiro, década de 1920. Toda vez que tiver máquina, modernidade tem algum caráter futurista. Então, um poema aqui de 6 versos, um poema, tá? Não é outra espécie, que faz até uma rima aqui, amor, tá? Elevador, dia, pode rimar com traria, tá? Muito bem. E não há métrica, e é uma mistura de um elemento prosaico e cotidiano com um elemento elevado, um elemento da poesia tradicional, tá? Da poesia pura, dita pura, que é amor. Muito bom poema, totalmente moderno, totalmente primeira geração, pelo que acabamos de falar. Questão do Enem. O poema Oferta, de Oswald de Andrade, apresenta em sua estrutura e temática uma relação evidente com o aspecto da modernização da sociedade, é o elevador e a propaganda. Trata-se de quê? Da recusa crítica em inserir no texto poético elementos advindos do discurso publicitário. Não. Há um elemento publicitário, oferta. Oferta, sei lá, San Marino é R$1, podre, desculpem aqui. Tá? E é uma oferta, essa é a ideia. Não há uma recusa, há uma adesão ao discurso publicitário. Isso vai acontecer também na quarta geração. Absurdamente, né? Tem uma geração chamada de poesia marginal que faz isso aqui, ó. Tá? Traz outros gêneros, tá? Sem métrica, sem rima, poesia do cotidiano. A poesia marginal retoma muito, ou em muito, a primeira geração, principalmente Pau-Brasil, principalmente Oswald de Andrade. Letra A eliminada. Erro, recusa em inserir elementos do discurso publicitário. B, impossibilidade da poesia de incorporar as novidades do mundo moderno. Besta. B de besta. Condição não, absurdo. Tá? Até porque rima, olha o absurdo. O normal é amor e dor, amor e dor, amor e dor. Sofrimento, amor, sofrimento, romantismo. Aqui é amor e elevador. Tá? A letra B está eliminada. Associação crítica entre as invenções da modernidade, elevador,
e a criação modernista. Entre o lirismo amoroso, amor, e a automatização das ações. Futurista, a letra C é fenomenal. Olha que louco, o elevador vai trazer o amor para o cidadão. Muito louco, muito legal. Letra C, sem dúvida. A ausência de lirismo amoroso no poema, ou amor. Quem sabe se algum dia traria até aqui o elevador, o teu amor. É amoroso, absurdo. A adesão do eu lírico ao mundo mecanizado, sem dúvida, a modernidade. Justificado pela certeza de que as facilidades tecnológicas favorecem o contato humano. Olha que genial a prova do Enem. Certeza. E o poema começa com uma estrutura de modelização de quase asseveração. Traduz, Manuel, sem dúvida. Quem sabe da ideia de dúvida? É óbvio que é questão de literatura, tá? Mas você precisa ainda entender dos mecanismos de articulação textual. Tá? A letra C é genial. Nós marcamos. A questão é muito boa, uma das melhores questões que eu já vi do Enem. Tá? Adiante. Aqui eu tenho um fragmento de um romance da Clarice Lispector. Terceira geração do modernismo, também chamado de geração de 45, tem dois dos maiores escritores de toda a história da literatura brasileira, Clarice Lispector e Guimarães Rosa. Mas tem gênios, como Mariano Suassuna. Mariano Suassuna é gênio, é fenomenal. Tá? Valeu Alta Compadecida, tá? Valeu os outros livros, valeu A Pedra do Reino. E venha cá que há poetas como João Cabral de Melo Neto. A terceira geração tem uma preocupação muito grande com a forma. Veja que Guimarães Rosa mistura umas linguagens assim, antiga com moderna, que não existe. A linguagem é muito deslumbrante, é muito elaborada, tal qual a linguagem da Clarice Lispector, tal qual acontece com o trabalho cerebral, uma linguagem muito elaborada, tá? E até por vezes transparente na poesia social do João Cabral de Melo Neto. Toda vez que eu leio um texto e não entendo muito, tá, o que vai acontecer aqui, eu apelo. Eu apelo para 4 grandes núcleos temáticos da literatura. Todos os textos que você vir ou que você ler tem 4 grandes eixos: amoroso, social, filosófico, metalinguístico. É assim que eu vou conseguir entender esse fragmento de A Hora da Estrela de Clarice Lispector. Tudo no mundo começou com um sim. Uma molécula disse sim, a outra molécula nasceu a vida. Filosófico. Mas antes da pré-história, a pré-história da pré-história, havia um nunca e havia o sim. É muito elaborado, tão elaborado que eu não tenho muita noção do que ele está falando, não. Mas está falando sobre a vida. Sempre houve, não sei o que, mas sei que o universo jamais começou. O início do texto aqui fala sobre o início da vida. É Deus. O início ou não da vida. Tá? É filosófico. Tá? Olha que é o início da vida ali na segunda frase. Uma molécula disse sim a outra molécula e nasceu a vida. Depois, no final, tem um paradoxo aqui. Não sei o que, mas sei que o universo jamais começou. Esquisito. Tem vida, mas tem universo. É muito complexo, mas dá para entender que está falando de um aspecto filosófico. Enquanto tiver perguntas e não houver resposta, continuarei a escrever. Se é escrito, falando da escrita, chama-se metalinguagem. Como começar pelo início se as coisas acontecem antes de acontecer? Está filosofando, eu não entendo direito, não. Coisas acontecem antes de acontecer. É um paradoxo, de novo. Tá? É um absurdo. Mas é metalinguístico. Também é filosófico. Se antes da pré-história já viu os monstros apocalípticos, what? Se essa história não existe, passará a existir, what? Pensar é um ato, sentir é um fato. Esse é um traço da escrita da Clarice Lispector. Há muitas reflexões, tá, existenciais existenciais e filosóficas e metalinguísticas, mas de vez em quando aparecem assim, brilham umas frases. Eu poderia chamar de aforismo. Guimarães Rosa também vai fazer isso. Viver é um negócio muito perigoso, que fala Guimarães Rosa. Pão ou pães é questão de opiniões, diz Guimarães Rosa. Isso aqui, eu estou na 4ª linha do 2º parágrafo. Pensar é um ato, sentir é um fato. Essas frases curtas de caráter filosófico são chamadas de aforismos. Ok? Ok, já caiu até uma questão do Guimarães Rosa sobre isso aqui.
São essas frases que algumas pessoas escreviam no Facebook ou nas redes sociais. Peço desculpas aí, mas escreviam esses negócios assim. Que bonito, não entendo direito, mas é bonito. Adiante. Os dois juntos. Sou eu que escrevo o que estou escrevendo? Felicidade. Nunca vi palavra mais doida inventada pelos nordestinos que andam por aí aos montes. É muito complexo, é um texto paradoxal, mas dá para ver muito claramente que é filosófico e metalinguístico. É existencial, é da vida e é da escrita que está falando. É um sujeito aqui em primeira pessoa, eu tiver, tá? Que está escrevendo isso. Do locutor em primeira pessoa. Como eu irei dizer agora, essa história será o resultado de uma visão gradual, metalinguagem. Há 2 anos e meio, vem aos poucos descobrindo os porquês. Filosófico. É a visão da iminência de. Eu não entendo uma frase dessa, não. Tá? Isso é meio filosófico, é um aforismo? Não tem. É filosófico. De quê? Quem sabe se mais tarde saberei. É muito truncado, né? Como que estou escrevendo na mesma hora em que sou lido? Só não inicio pelo fim que justificarei o começo, como a morte parece dizer sobre a vida, porque preciso registrar os fatos antecedentes. É muito complexo, é muito elaborado. Quando você tiver dificuldade, como eu estou tendo aqui, tá? É muito complexo, é muito paradoxal. Há informações que não seguem um raciocínio lógico. Quando não é lógico, é lírico, tá? É poético, é literário. Mas use todos os textos falam sobre aspectos sociais ou filosóficos, ou metalinguísticos, ou amorosos. É óbvio que não vai haver só um, vai haver dois. E um vai predominar. Tá? Essa é a ideia. Questão. A elaboração de uma voz narrativa peculiar, põe peculiar nisso, né? Muito íntima, muito própria dela. Acompanha a trajetória literária de Clarice Lispector, combinada com a obra A Hora da Estrela, 1977, ano da morte da escritora. Nesse fragmento, nota-se essa peculiaridade, porque o narrador observa os acontecimentos que narra sobre uma ótica distante. Como é que ele pode ser distante se é de primeira pessoa? Ok? Olha, cadê a primeira pessoa? Enquanto eu tiver, como eu iria dizer agora? Então ele está muito próximo. Então pode haver isso na sua prova. É um elemento aqui da narrativa. É um narrador protagonista. Ok? Um narrador que se põe dentro da história. Tá? Em primeira pessoa e está muito próximo. A letra A é absurdo. Ele não é indiferente, sem dúvida. A de absurdo. Não marquei, não. B. Relata a história sem ter tido a preocupação de investigar os motivos que levaram os eventos que a compõem. Esquisito aqui, muito estranho. Revela-se um sujeito que reflete questões existenciais e sobre a construção de um discurso. Olha como funciona. A letra C é fenomenal, tá? Ele fala sobre a escrita e fala sobre a existência. É só isso que ele fala. E como é complexa a existência, ou complexa a escrita, ele escreve de forma paradoxal, absurda, de uma forma pouco clara. Lembra mesmo o parnasianismo. A letra C é boa. Admite a dificuldade de escrever uma história em razão da complexidade para escolher as palavras exatas. Ele não fala das palavras exatas, não. A preocupação não é com a forma, é com o conteúdo. Veja. Último parágrafo, terceira linha. Quem sabe se mais tarde saberei como que estou escrevendo na mesma hora que sou lido. Só não inicio pelo fim que justificarei o começo, como a morte parece dizer sobre a vida, porque preciso registrar os fatos antecedentes. Ele está falando sobre escrita, mas não sobre escolha de palavras. Ele não fala sobre escolha. Quem fala sobre escolha de palavras é o poeta parnasiano. Tá? Metalinguagem também. A letra D está eliminada. Não há preocupação em escolher palavra exata. D, eliminada. O narrador propõe-se a discutir questões de natureza filosófica e metafísica. Incomoda a narrativa de ficção. Meu Deus, desde que a gente é gente, tá? Desde que o humano é humano, fala-se sobre a natureza. Tá? Pegue os haikais ou haiku japoneses. Tá? Camões. Tá? Camões, Shakespeare. Sempre. A literatura sempre falou sobre a vida, a morte, tá? O mundo, o homem. São temas eternos, temas que atravessam todas as escolas, todos os tempos. A letra E é absurda. Marca, obviamente, a letra C. Adiante.